Depois de Mauro Cid, que optou pelo silêncio, a Polícia Federal ouve hoje a mulher do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Gabriela Ribeiro vai prestar depoimento no mesmo inquérito que apura fraudes em cartões de vacinação, incluindo os do ex-presidente e da filha dele, Laura. Mais informações chegando ao vivo, direto de Brasília com ele. Fala, João Pedro Melo, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, hoje tem o depoimento, de Gabriela Ribeiro Cid para tentar esclarecer aí o envolvimento, se ela de fato sabia dessa alteração nos cartões de vacinação dela e também, obviamente, da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que ontem a gente teve o depoimento do Mauro Cid, o marido dela. E ele, que é ex-ajudante também de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou em silêncio durante todo o depoimento. Foram várias perguntas, mais ou menos 40 minutos de perguntas, e ele não respondeu a nenhum questionamento. Ficou esse tempo todo calado, isso por orientação da própria defesa. O que a defesa alegou para que Cid ficasse em silêncio? Alegou que não teve acesso à íntegra da quebra do sigilo telefônico do militar. Ele está preso há pelo menos 2 semanas, quando a gente teve aquela operação Venire, e é investigado por suspeita de fraude nos cartões de vacinação de Bolsonaro, da filha dele, Laura, e também, obviamente, da própria família, incluindo a esposa Gabriela Ribeiro Cid. O inquérito aponta que o tenente-coronel acessou esses dados de imunização do ex-presidente num computador do Palácio do Planalto, um dia depois da inserção dessas informações falsas. Ontem, Bolsonaro foi até o Senado Federal para se reunir com o filho, Flávio Bolsonaro, e na saída voltou a dizer o seguinte, que o caso corre em segredo de justiça e que ele tem total confiança em Mauro Cid. E a gente vai ouvir agora o ex-presidente. Isso é ele, com o advogado dele. Ele foi um excelente oficial do Exército Brasileiro, jovem ainda, forças especiais, comandos, paraquedistas, em primeiro lugar, ele faz todo o curso que fez, tá certo? Ele fez o melhor de si. Peço a Deus que não tenha errado, tá? E cada um siga a sua vida. Nós não fizemos, procuramos fazer tudo o certo. Bom, ontem, o ex-presidente tentou passar por cima aí de toda a questão, disse que a eleição de 2022 está superada, que 2026 só se pensa, depois da eleição de 2024, então tudo isso foi um trecho, da fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também comentou a suspeita de repasses de dinheiro de Mauro Cid à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e, segundo, o que ele disse, a verba que foi repassada à ex-primeira-dama trata sobre o pagamento de despesas do cotidiano. Tem 4 calhamaços de notas fiscais de todas as compras pessoais feitas por nós, 19, 20, 21 e 22. As compras dela absorvente, uma roupinha para filha, manicure, cabeleireiro, é isso. Bom, então essa fala do ex-presidente ontem, como a gente destacou, hoje é a vez então da esposa de Mauro Cid, Gabriela Ribeiro Cid, que vai prestar depoimento à Polícia Federal sobre esse inquérito exatamente que apura a falsificação ou a inserção de dados falsos nos sites do Ministério da Saúde. Agora, João Pedro, você exibiu aí primeiro a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que botou a cara novamente, fazia tempo que ele não fazia isso, se colocava ali diante dos jornalistas e falou que espera que Mauro Cid não tenha errado. Ficou parecendo, será, algum tipo de recado para Mauro Cid, para que ele não fale? Porque foi uma fala, parece uma passagem de recado mesmo para alguém, A gente entendeu direito. O que é que você sentiu a partir disso? Porque você está acompanhando essa história a fundo, João Pedro? Acompanhou todo o processo também da mudança de advogado do próprio Mauro Cid, que antes tinha a mesma defesa da família Bolsonaro, decidiu mudar e agora contratar um advogado que tem especialização em delações premiadas. E a gente sabe que o processo de delação premiada serve para que uma pessoa que cometa algum tipo de irregularidade, ela passe o nome ou consiga mostrar coisas que fizeram pessoas que são superiores hierarquicamente que essa pessoa, que é acusada e que, enfim, faz esse processo, esse acordo para conseguir reduzir a própria pena a partir de informações que levem a pessoas que têm um grau superior na hierarquia, ali do poder. Então, será que
pode ter sido algum tipo de recado de Bolsonaro para Mauro Cid nesse momento em que eles não têm mais a mesma defesa, né, os mesmos advogados? O recado ali, na verdade, poderia ter sido para o advogado, né? Mauro Cid não está podendo ter qualquer tipo de contato, né, ali com o ex-presidente da República. O próprio Jair Bolsonaro falou sobre isso ontem, disse que não tem conversado nem mesmo com a defesa e nem com o ex-ajudante de ordens, né, desde que voltou dos Estados Unidos. Mas um detalhe muito interessante, que está, inclusive, nos bastidores aqui da capital do país, é essa troca de advogado. Porque o que foi falado pela família, né, de Mauro Cid no momento em que foi feita essa troca foi o seguinte, que o advogado, ao invés de defender o próprio Mauro Cid, estava defendendo muito mais o ex-presidente da República. Então, por isso, a família procurou por esse novo advogado. Claro, há essa expectativa de repente, uma delação premiada, alguma questão relacionada a esse ponto, mas o ex-presidente já deixou claro, inclusive, né, no depoimento que deu essa semana, dizendo que se Mauro Cid cometeu algum tipo de crime, não foi por ordem dele. E aí, esse é o ponto, saber se de fato tem alguma coisa relacionada ao sigilo telefônico ali de Mauro Cid que mostra que o presidente deu alguma ordem à época, né? O presidente à época deu alguma ordem para que ele cometesse alguma situação, se isso foi feito de repente pessoalmente. Então tudo isso está sendo investigado pela Polícia Federal nesse momento. E aí esse que é o grande ponto, né? Saber se de fato isso aconteceu ou não. Ainda sobre essa questão do depoimento de Mauro Cid, a defesa orientou que ele ficasse em silêncio, mas nada impede que ele preste um novo depoimento. Isso depois, de fato, da defesa ter acesso a todos os dados, né? Então, essa questão ainda pode gerar aí alguma coisa no futuro. E a gente, claro, vai seguir acompanhando. Esse depoimento de Gabriela Cid, a exemplo do que aconteceu ontem, né, com o Mauro Cid, provavelmente ela também ficará em silêncio, já que também não tem essa questão do acesso total aos dados da quebra de sigilo. Provavelmente deve ser marcado um novo depoimento para ela também na Polícia Federal, e aí esse depoimento provavelmente também vai acontecer depois de um novo depoimento de Mauro Cid. Então, outras questões ainda devem ser investigadas. Essa é uma investigação tanto quanto demorada e a gente, claro, vai continuar acompanhando esses dados. Mas só para trazer um pontinho final a respeito dessa questão, o ex-presidente que durante, né, os dias que prestou depoimento na Polícia Federal não falou com a imprensa, só passou ali, deu uns acenos, realmente é uma situação diferente, ele voltando ali para os holofotes. Mas o que a gente acompanhou também com os colegas que estavam lá, né, no Congresso Nacional, que disseram que ele não tinha outro lugar para entrar, porque ali naquela área, visitantes entram ali por onde ele entrou, né, de fato, que é no anexo 1 do Senado Federal. Ele não poderia, no caso, entrar pela chapelaria, que também tinha jornalista. Então, de qualquer lugar que ele entrasse, de fato, ele ia ter que falar com a imprensa. Então, foi o que aconteceu ontem lá no Senado Federal. Nossa, ele decidiu voltar para os holofotes? Nada, ele tinha que passar por ali mesmo. Né? Eu poderia ter passado batido, sem falar nada, mas decidiu falar. Agora aqui, não tinha escolha de passar pelos jornalistas, isso ele não tinha mesmo. João Pedro, bom trabalho para você. Sextou, hein? Agora sexta em Brasília, tranquilo? Não, nunca foi, nunca será. Beijo, bom trabalho pra João você. Pedro meteu um traje, gente, de sexta-feira, né? Largou o terno em gravata e tal, camisa xadrez. Já preparado pra festa junina, né? Tá fazendo as vezes do Luiz Megali, não é mesmo? Né? Que é tem verdade, sempre... então. É verdade. Valeu, João Pedro, boa sexta-feira. Valeu, gente, até mais, boa sexta. E olha, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, Mauro Cid foi convocado para falar sobre os atos criminosos de 8 de janeiro. A data ainda será marcada e, como se trata de uma convocação, ele vai ter de comparecer. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro será questionado principalmente sobre aquelas mensagens trocadas com Ailton Barros. Nelas, o ex-major da Polícia Militar, também detido na operação da Polícia Federal contra fraudes nos cartões de vacinação, propõe um golpe de Estado que seria dado em dezembro de 2022. Em um dos áudios, Ailton Barros chega a sugerir a prisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e a adoção de uma GLO, garantia da lei da ordem após a vitória de Lula nas eleições presidenciais. Ontem, a CPI instalada na Câmara Legislativa ouviu o general Gustavo Henrique Dutra, que chefiava o comando militar do Palácio do Planalto no dia da invasão às sedes dos 3 poderes. Ele negou que o Exército tenha dificultado a ação das forças de segurança para desmontar o acampamento montado por apoiadores, né, de Jair Bolsonaro em frente ao QG de Brasília, e relatou uma conversa que teve com o presidente Lula no dia dos atos de vandalismo. General, são criminosos, têm que ser todos presos.
Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. O presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Ele na mesma hora falou, seria uma tragédia. E falou assim, general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. No Congresso, os trabalhos da CPMI dos atos antidemocráticos devem começar na semana que vem, provavelmente na quinta-feira, depois da votação das novas regras fiscais na Câmara. A primeira sessão será comandada pelo parlamentar mais velho da comissão, o senador Otto Alencar, que vai coordenar as escolhas do presidente, do vice e do relator. A expectativa é de que o colegiado tenha maioria governista. Ele vai funcionar ao mesmo tempo que outras investigações abertas, CPI do MST e a CPI das apostas esportivas. Um dos cotados para assumir a presidência é o deputado Arthur Maia, do União Brasil, partido que, apesar de ter cargos no governo, tem parlamentares de oposição a Lula. A tropa de choque do Palácio do Planalto vai contar com nomes como o dos senadores Otto Alencar, do PSD, Randolfo Rodrigues, que deixou ontem a rede, e Fábio Contarato, do PT. Do lado da oposição vão integrar a CPMI os senadores Eduardo Girão, do Novo, e Magno Malta, do PL, além dos deputados Eduardo Bolsonaro, André Fernandes e Alexandre Ramagem, todos do PL. Um pouco mais tarde, a gente volta a abordar esses temas e volta a abordar, inclusive, essa mudança aí, né, de Randolfo Rodrigues, que deixou a rede. Isso. Que coisa, era o principal nome ali, o principal rosto. Então, já já a gente volta a falar sobre essas mudanças. Mudando de assunto, bom dia, boa sexta-feira para você. Desde que você não seja Fernando Collor de Mello. O STF forma a maioria para condenar o ex-presidente da República, Fernando Collor, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber 29 milhões de reais em propina por contratos fechados pela BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Os pagamentos teriam ocorrido entre 2010 e 2014. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Márcio Rocha. Fala, Márcio. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-senador Fernando Collor de Mello pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A maior parte dos membros da corte acompanhou o entendimento do relator, o ministro Edson Fachin, que votou pela condenação de Collor. Ele foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, mas o ministro Nunes Marques abriu divergência e o ministro André Mendonça discordou parcialmente. O plenário julga uma ação em que o ex-presidente da República é acusado de receber quase 30 milhões de reais em propina por negócios da BR Distribuidora. Fachin também definiu que a pena total do caso deve ser de 33 anos e 10 meses. Para Edson Fachin, Fernando Collor obteve vantagens indevidas em contratações da BR Distribuidora. Na qualidade de senador da República e em razão da liderança exercida no âmbito do Partido Trabalhista Brasileiro, era responsável pela indicação de quadros às diretorias de rede de postos de serviço e de operações de logística, utilizando-se assim desse poder alcançado em razão do apoio parlamentar ao governo federal e, com isso, ao ferir vantagens indevidas em contratações da BR Distribuidora. Se confirmada a condenação, o ex-senador ainda poderá recorrer. E só depois de todas as medidas esgotadas, o STF vai determinar o cumprimento da pena. Agora a Sheila estava falando, será que a gente vai assistir à prisão de um ex-senador, ex-presidente da República, por isso, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro? Será que vai chegar nisso? Caramba! Mas é isso, ele ainda pode recorrer, né? Pode. Ainda tem todas as fases ali, as etapas do processo de defesa. E o arcabouço? O arcabouço sai ou não sai? Depois da aprovação com folga da urgência da nova regra fiscal, o governo trabalha para manter a larga vantagem na votação do texto na Câmara dos Deputados. Na última quarta-feira, o requerimento que acelera a tramitação da proposta foi aprovado por 367 votos favoráveis e 102 contrários. Votaram a favor até mesmo parlamentares de partidos de oposição, como o do PL, de Jair Bolsonaro. Dos 99 deputados da bancada, 29 apoiaram a urgência. No Progressistas, foram 38 favoráveis, de um total de 49 cadeiras. Na base governista, a votação favorável foi maciça, né? Especialmente depois de cobranças feitas pelo próprio presidente Lula. Os partidos com ministérios, como União Brasil, PSD e o MDB, foram os mais pressionados. Uma outra preocupação do Palácio do Planalto é com as emendas ao texto original.
Até agora são pelo menos 40 propostas de alteração. As mudanças variam entre tornar o projeto mais suave em relação aos gastos públicos, como quer o PSOL, de um lado, ou até endurecer sanções caso as metas não sejam cumpridas, como entendem o PL e o União Brasil. Apesar do clima de tensão, o relator da proposta, deputado Cláudio Cajado, disse que o clima é sim de tranquilidade para a votação na semana que vem. A minha expectativa é que nós cheguemos na terça ou na quarta-feira, e caberá ao presidente da Câmara e ao Colégio de Líderes decidir a data certa, votarmos e darmos ao país uma lei moderna, contemporânea, que traga equilíbrio fiscal e, acima de tudo, repercussão na responsabilidade social que todos nós temos que ter. O novo marco fiscal é uma das apostas do governo para controlar a dívida pública e reduzir a taxa de juros, atualmente em 13,75% ao ano. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a regra vai permitir que as receitas cresçam mais do que as despesas já em 2024. O ano que vem, que é o primeiro ano, né, de vigência desse novo marco, a despesa vai crescer menos do que 50% do aumento da receita em todos os cenários projetados, tanto pelo Tesouro quanto pela Receita. A expectativa é que a proposta seja votada na quarta-feira da semana que vem e, para valer, o projeto precisa de 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Outros destaques do dia, redução no preço dos combustíveis. E aí, você está sentindo essa redução? No posto de combustíveis aí pertinho da sua casa, no trajeto, abasteceu? Conta pra gente se baixou mesmo o valor, se baixou o preço ou não. Vou lá na Rede Duque pra dar ver se eles estão cobrando 7,20 na gasolina ainda, no litro da gasolina. Caramba! É um abuso, né? Que os caras fazem. Mas é isso, a gente viu muita sacanagem sendo praticada, porque não reduziram, não. Ou então aconteceu aquilo que a gente falava ontem, né? A partir dos relatos dos ouvintes. Teve o posto de combustível que primeiro subiu o preço para depois baixar, né? E deu na mesma, no final das contas. Pois é. Conta pra gente como é que tá aí na sua cidade, na sua região. 11 999 592 100. Tá demorando mais do que o normal para chegar na bomba. Em algumas regiões o valor nem sequer foi alterado, em outros o desconto é menor do que o anunciado na terça-feira. Em tese, e essa era a expectativa, a gasolina deveria ficar 40 centavos mais barata e o diesel 44 centavos. Márcio Mendes diz que ficou 20 centavos mais barata em São Paulo, nos postos onde ele abastece. Muitos ouvintes escrevendo agora, Sheila, falando em 4,67, por exemplo, na Zona Sul de São Paulo. Preço do litro da gasolina, 4,67, tá bom, hein? E tem ouvinte falando, olha, de menos... O quê, Pablo? Oi? Passa o endereço, ele tá falando aqui. Olha, 4,60 hoje, o Davi ou o David disse ontem, 4,99, hoje 4,60. Tá ótimo o preço mesmo. Ótimo. Ótimo seria muito menos que isso. Mas enfim, em Salvador baixou agora menos de R$5 o litro. É o Maurício Vitor quem mandou mensagem pra gente aqui. O Exxon de Vitória, no Espírito Santo. Bom dia. Exxon? Acho que é o Exxon ou Vexon, porque é com um W no começo. É nome de posto de combustível, né? Aí, ó. O Exxon Mobil. Mensagem subliminar dele, né? Tem um posto aqui em Vitória. Ele diz, o posto em que eu abasteço regularmente, a gasolina comum saiu de 5,40 para 5,9. Uou. Então, houve sim uma redução boa. Valeu, obrigada pela mensagem. Tem mais, né? A Júlia Kallenbach está acompanhando esse assunto e vai trazer um resumo pra gente. Fala aí, Júlia. Motoristas da maior parte do Brasil relatam demora na queda dos valores dos combustíveis nos postos após a Petrobras anunciar a redução dos preços para as distribuidoras. A estatal diminuiu a gasolina em 40 centavos, o diesel em 44 e o gás de cozinha em 69 centavos. Quando há percepção de queda nos postos, a redução é pequena. Por enquanto, não houve redução dos valores do combustível pelos postos no caminho onde eu passei, não. Passei uns 3 ou 4 postos aqui até agora e o preço continua o mesmo. No Rio de Janeiro, o Procon do estado vai iniciar na segunda-feira uma fiscalização em diversos postos e distribuidoras para verificar se há abuso nos preços e desrespeito às novas reduções. Em nota, a Petrobras ressaltou que o valor final no posto de combustível depende ainda de diversos fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. Marcos, nosso ouvinte de Brasília. Oi, Carla. Aqui no Lago Sul, continuo pagando R$5,89 e nada mudou. Ai. Ele manda aquele emoji bravinho, com toda razão, né? Sheila, você acredita que um gerente de posto mandou mensagem pra gente? O Devair.
Ele é aqui de São Paulo e disse, olha, eu sou gerente de posto, hoje baixamos 20 centavos etanol, gasolina e diesel. Provavelmente já havia baixado nos dias também anteriores, né? Será? Passa o endereço aí, diz quanto é que tá, Odevair. Obrigada pela sua mensagem. Agora, em Fortaleza, esse fenômeno aqui passou de 5,78 para 5,88. Como assim? Procon e MP precisam tomar providências, diz o nosso ouvinte D'Artagnan, que mandou essa mensagem pra gente. Depois conta pra gente qual é o posto que tá fazendo isso, subir o preço na contramão do que deveria acontecer. Quanta mensagem. Fábio de Curitiba, em média 5,59, baixou 27 centavos. 5,39 na Barra da Tijuca, diz nosso ouvinte Vinícius, que também escreveu para cá. Obrigada, gente, pelas participações. Fortaleza caiu em média 20 centavos, diz mais um ouvinte aqui, o Glauber Menezes, ligado na gente. É isso, e vai ter de ficar todo mundo de olho, não só o consumidor, mas a própria Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, que anunciou um mutirão nacional no dia 24, quarta-feira da semana que vem, para fiscalizar os preços nos postos de combustíveis. Uma operação que vai contar com a participação dos PROCONs, dos Ministérios Públicos, do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e também da própria Agência Nacional do Petróleo. Realmente, alguns postos abaixaram o preço dos combustíveis, mas nenhum deles abaixou 40 centavos. O que eu achei mais reduzido foi 17 centavos. O que eu fico indignado é que se o governo dá aumento de 40 centavos, meia-noite todos os postos, mesmo com estoque, eles aumentam no outro dia. Voltou pro que tava e vai ficar a mesma coisa e não vai abaixar muita coisa não. É só ilusão. Vão fiscalizar os postos e falam, dia 24, vou fazer um mutirão e avisa o dia 24. Aí quando for meia-noite do dia 24, os caras baixam os preços. Aí fica fácil, né? Pois é isso aí, mas a gente tem que ficar de olho mesmo. Outros destaques do dia. Com o mandato cassado pelo TSE, o ex-deputado Deltan Dallagnol, ainda não deixou o gabinete dele na Câmara dos Deputados. Ontem a Corregedoria da Casa tentou entregar a ordem de despejo, mas o ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato não foi encontrado. Fala aí, Ângelo Sfayer. Cassado pelo TSE por fraudar a lei da ficha limpa, o agora ex-deputado Deltan Dallagnol, do Podemos, deverá deixar o cargo em até 2 semanas. A Corregedoria da Câmara já encaminhou a notificação de despejo. O parlamentar não estava no gabinete, por isso, oficialmente, a ordem ainda não foi dada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que vai seguir o rito que está no regimento, ou seja, após a notificação, Deltan tem 5 dias para apresentar a defesa. Depois disso, a Corregedoria tem 15 dias para dar um parecer sobre a legalidade do processo, mas o mérito da decisão do TSE não será analisado. O tema é tratado como definido pela Câmara. No Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de reversão também é escassa. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Deltan avaliou que as chances dependem da turma que vai analisar o caso. Na minha perspectiva, se a gente levar esse caso para o Supremo, depende muito de em que turma vai cair. Se cair na turma em que estão Toffoli e Gilmar Mendes, é quase impossível que seja revertido. Mas se cair em outra turma, em que você tem lá ministro Barroso, ministra Rosa, ministro Fux, eu acredito sim na possibilidade de reversão. Até o momento, o deputado Itamar Paim, do PL, é quem deve ocupar a vaga de Deltan na Câmara dos Deputados. Ouça essa história aqui. Ministério Público do Paraná pede agora uma indenização de R$100 mil aos vereadores de Jataizinho. Por quê? Porque esses vereadores votaram um aumento dos próprios salários. Como normalmente acontece, né, nas câmaras municipais, assembleias legislativas, no Congresso Nacional também, os caras votam o próprio aumento, né? E a gente já faz o barulho aqui devido quando isso acontece, de maneira injusta, por exemplo, na calada da noite, por exemplo. E nesse caso, eles fizeram isso enquanto estavam na praia. Eles votaram o aumento nos próprios salários enquanto estavam na praia. É muita disfarçatez, né? É uma provocação, né? É um recado para o eleitor, estamos nem aí para você. Basicamente é isso. Talvez o ouvinte pense, na praia é uma cidade de litoral. Não, Jataizinho fica para lá de Londrina, fica muito no interior, quase norte do estado do Paraná. É muito distante do litoral. Cara, e tem imagens da sessão. Nessas imagens, Bruno Barbosa da Silva, do Cidadania, e o Antônio Brandão, do PDT, aparecem debaixo de um guarda-sol, um deles com um copo na mão. Sabe como é praia, né, gente? Conta pra gente, Cleverson Bravo. O Ministério Público abriu ação civil contra os 2 vereadores que participaram de uma sessão da Câmara de Jataizinho, no norte do Paraná.
de forma remota, enquanto estavam na beira da praia em Santa Catarina. Naquele dia foram realizadas 2 sessões extraordinárias em meio ao recesso parlamentar, que duraram cerca de 20 minutos. As sessões foram convocadas para análise do reajuste nos salários dos vereadores. Na ação, o Ministério Público cobra uma indenização de R$100 mil por danos morais coletivos. A reportagem procurou a defesa de Antônio Brandão e Bruno Barbosa da Silva, mas não obteve resposta. Home office. Pois é, eles utilizaram justamente essa nova possibilidade, mas que foi implementada na pandemia, de participar de sessões oficiais de maneira remota. Mas por que isso foi implementado? Para evitar o contágio do vírus que provoca a Covid-19, né? O coronavírus que a gente viu, matou 700 mil pessoas no Brasil naquele período da pandemia. É para isso aí que foi implementado essa possibilidade, foi implementada a possibilidade de participação remota em sessões oficiais. Quem está acompanhando pelo YouTube tá vendo a cena dos dois ali, inclusive um deles, eles estão debaixo do guarda-sol, dá para ver a praia ali ao fundo, pelo menos eles estão de camisa, né? Podia ser ainda mais grotesca a cena se eles estivessem sem camisa, mas não é camisa, não, é camiseta. Os dois estão usando camisetas. Dá para perceber que um deles, ali em determinado momento, ele faz assim, shh, para alguém que tá lá atrás, shh, pra pessoa não falar alto. Provavelmente alguém que tava com um copo de caipirinha passou ali do lado e, né, fez um barulho um pouco maior sem saber que eles estavam em uma sessão oficial. Tudo bem, era extraordinária no período de recesso, era. Mas para aumentar o próprio salário, não convém você viajar. Eles estavam distantes da cidade deles, né? Eles estavam a mais de 600 quilômetros. Balneário Camboriú para Jataizinho. Mas não era o caso de pelo menos botar a cara ali e dizer, ok, eu concordo com o aumento do meu próprio salário. Fazer isso da praia é um tapa na cara do eleitor. Né? Porque passa um recado, né? A imagem passa um recado. É importante que se diga isso. Ah, houve ilegalidade? A rigor, aparentemente, não. A rigor, aparentemente, pelo que a gente tem de informação até aqui, não. Mas e o eleitor? Fica como vendo uma imagem dessa? Se sente realmente representado? O cara não tá nem aí para a imagem que ele passa. Não tá nem aí para o que o eleitor vai pensar disso. Mas tá lá, usufruindo, né? Do salário agora, mais alto, e da praia. Ainda no Paraná, Sheila, a Procuradoria-Geral do Estado vai recorrer da decisão que restabeleceu a pensão paga a ex-governadores, a chamada aposentadoria especial, no valor de R$ 34 mil por mês, é vitalícia e beneficia atualmente 5 ex-governadores paranaenses: Orlando Pessutti, Beto Richa, João Elísio Ferraz, Paulo Pimentel e Mário Pereira. Os pagamentos foram autorizados pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que reviu o entendimento do próprio STF em 2019. À época, a Corte havia considerado o benefício inconstitucional. O custo aos cofres públicos vai ser de R$ 2 milhões por ano. O valor pago representa 90% do salário de um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, que hoje é de R$ 37.589. Para a especialista em direito constitucional Luciana Mello, a decisão pode abrir precedente para outros estados. Certamente, os demais ex-governadores que nas suas constituições tinham esse dispositivo e pararam de receber por conta da ADI 4545 vão poder ajuizar reclamações e pedir a mesma decisão. Ainda em 2019, uma emenda constitucional aprovada pelos deputados estaduais no Paraná pôs fim ao benefício para futuros ex-governadores. Você consegue imaginar isso na iniciativa privada? Carla Bigato, eu, qualquer um, deixa a Band News FM. Mas ganha um salário de ex-âncora, olha só. Vitalício. Vitalício, hein? Isso. Sandro Badaró, chefe da redação de manhã, ex-chefe da redação da Band News FM, sai e continua ganhando. Negocião, onde assina, sabe? Onde assina, pô. É impensável um negócio desse na iniciativa privada. Por que os caras têm esse tipo de benefício? Dá pra entender? Não, não dá. Cara, é inacreditável. Porque não é uma pessoa que, nossa, tá totalmente abandonada e precisa de um apoio, de uma ajuda ali pra continuar vivendo, pagando o aluguel, o transporte, nada disso. São Passa a vida cheia de benefício. Extremamente influentes, normalmente bem nascidas, que já tem dinheiro de família, já tem negócio, já tem coisa pra tocar.
não precisa desse dinheiro para sobreviver. Olha quanta gente precisa de dinheiro para se alimentar todos os dias, Sheila. Você pagar 34 mil reais para ex-governador pelo resto da vida, né? Se o cara viver até os 100 e tantos anos, e a gente espera que viva mesmo, né? Com saúde, de preferência, vai continuar recebendo esse valor. Mas, gente do céu. Bem, o STF pauta para a semana que vem a ação que vai decidir se o porte de drogas para consumo pessoal é crime ou não. Fala aí, André Viana. O Supremo Tribunal Federal incluiu na pauta da próxima quarta-feira um julgamento que vai definir se o porte de drogas para consumo próprio deve ser considerado crime. A ação foi pautada pela presidente do STF, Rosa Weber, e pede a suspensão de um artigo da lei antidrogas que proíbe o armazenamento, plantio e transporte de drogas para uso pessoal. O tema já vinha sendo julgado desde 2015, mas foi paralisado após um pedido de vista do ministro Teori Zavascki, que morreu em 2017. O caso então passou para o ministro Alexandre de Moraes, que liberou o processo para ser julgado em 2018. Até o momento, 3 ministros da casa já votaram a favor da descriminalização do porte para uso pessoal, mas de formas diferentes. O relator Gilmar Mendes votou pela aplicação de sanções administrativas para esse porte em qualquer caso, sem punição penal, enquanto os ministros Roberto Barroso e Edson Fachin foram a favor, mas limitaram os votos a casos envolvendo o porte de maconha. A ação é a quarta a ser julgada pelo tribunal na próxima quarta-feira. A polícia do Rio de Janeiro investiga o caso do turista chileno que teria sido dopado, agredido e morto em Santa Teresa. A suspeita é de que Ronald Terreda Sobarzo e um amigo dele tenham sido vítimas do golpe do Boa Noite Cinderela antes de serem roubados. Mais informações chegando com João Boeri. A Polícia Civil do Rio não descarta a possibilidade de criminosos terem drogado os 2 chilenos encontrados com ferimentos no mirante Rato Molhado, em Santa Teresa, na região central do Rio. O caso aconteceu entre a noite do último sábado e a manhã de domingo. Ronald Terreda Sobarzo morreu na quarta-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. O amigo de Ronald deu entrada no hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde dele. O corpo de Ronald Terreda foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Os parentes de Ronald organizaram um encontro no próximo domingo no Chile para arrecadar fundos para custear os trâmites burocráticos do translado do corpo. Ainda no Rio de Janeiro, continuam as buscas por aquele homem criminoso que matou uma mulher que só queria ajudá-lo em Niterói. A gente falou bastante sobre esse assunto ontem aqui e a gente vai seguir nesse tema para ajudar a polícia a encontrar esse sujeito. Você tem alguma informação adicional? Procure a polícia, faça a denúncia, ainda que anônima. Vamos ajudar a polícia a encontrar esse monstro que fez o que fez. A Mariana Albuquerque tem os detalhes. A Polícia Civil investiga a motivação do crime que matou uma mulher no bairro Engenho do Mato, em Niterói, região metropolitana do Rio. Isabel Cristina, de 49 anos, foi atropelada no domingo de Dia das Mães. De acordo com familiares da vítima, ela parou para oferecer ajuda ao motorista que parecia estar passando mal, mas ele não teria gostado da abordagem. O homem já foi identificado pela Polícia Civil e tem 3 anotações criminais por violência doméstica. A Petrobras vai recorrer do veto do IBAMA à exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. A companhia alega que o poço está a 175 quilômetros da costa e que atendeu a todos os requisitos para o licenciamento. Fala aí, Cindy Lopes. A Petrobras afirma que vai recorrer da decisão do IBAMA de vetar a perfuração de um poço de petróleo na foz do rio Amazonas. A estatal afirma que atendeu todos os critérios do processo de licenciamento e que, caso o projeto não seja feito, a companhia pode ser alvo de multa contratual, já que a exploração no bloco foi um compromisso assumido com a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP. Ainda segundo a Petrobras, o poço em análise está a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá e a mais de 500 quilômetros de distância da foz do rio Amazonas. O parecer do IBAMA contra a perfuração em 3 terras indígenas em Oiapoque, no Amapá. Isso é imprescindível, que haja todas as informações com relação a um possível acidente. A gente está falando de algo... de um tipo de exploração que é muito diferente do que a gente observa sendo feita naquelas estações que são montadas no oceano. A gente está falando de um posto que seria montado na foz do rio Amazonas. Você imagina um acidente, um dano ambiental nesse ambiente, a dificuldade para se... o tamanho do prejuízo que pode ser isso, a dimensão, isso, para...
para toda a espécie de animais e de plantas ali, a gente está falando de um patrimônio da humanidade, né, que é a floresta amazônica, que é o ambiente amazônico, e então essas lacunas precisam ser preenchidas. Esse é o mínimo do mínimo para que haja a exploração nesse ponto. De fato é necessário? De fato o risco compensa? A gente está observando tantas transformações, né, no que se refere aos combustíveis fósseis, transformações de veículos agora elétricos e tudo mais. Será que é necessário, será que o risco compensa de fazer exploração na Amazônia, exploração de petróleo? Isso tudo tem que ser, de fato, muito bem balanceado, né, e levado em consideração. Agora, um destaque internacional: o presidente da Colômbia corrige uma informação que o próprio governo passou, e olha, é grave isso aqui, viu? Dizendo que as buscas por 4 crianças desaparecidas após um acidente de avião na floresta amazônica continuam. Ontem houve um anúncio do próprio Gustavo Petro de que os irmãos, incluindo um bebê de 11 meses, haviam sido resgatados com vida. Não é verdade. As buscas prosseguem. O Arthur Coelho conta pra gente. As forças militares da Colômbia seguem pelo 18º dia de buscas a 4 crianças que podem ter sobrevividas à queda de um avião na floresta amazônica. Na quarta-feira, o presidente colombiano Gustavo Petro anunciou no Twitter que as crianças haviam sido encontradas sem dar mais informações sobre o caso. Horas depois, as Forças Armadas corrigiram a informação, dizendo que, na verdade, os relatórios das operações de busca indicavam que as crianças estavam bem, mas que elas ainda não tinham sido encontradas. Os irmãos de 13, 9 e 4 anos, além de um bebê de 11 meses, estavam na aeronave que caiu no dia 1º de maio, matando a mãe deles e outros 2 adultos. O avião decolou de uma área conhecida como Araraquara e tinha como destino a cidade de San José del Guaviare, na Colômbia, quando desapareceu dos radares. Antes, o piloto reportou problemas no motor. Então tá aí, né? A gente acabou replicando essa informação que tinha uma fonte oficial, né? A gente passou, não, as crianças... Até comemoramos aqui, né, Sheila? Então, infelizmente, a gente tem que fazer essa correção também. A notícia que foi dada ontem, com base no que divulgou o governo do país, ela ainda não foi confirmada. O Flamengo nega saber do envolvimento de qualquer jogador no esquema de fraudes em apostas no futebol brasileiro. Em conversa obtida pelo MP de Goiás, um dos investigados sugere a participação de um dos atletas do clube, mas sem citar nomes. Fala aí, Marcos Nazoni. O Flamengo diz não ter conhecimento de citação de possíveis atletas do clube em envolvimento nas manipulações de partidas do Campeonato Brasileiro. O jornal O Globo publicou um print onde Luiz Felipe de Castro, um dos apostadores investigados pelo Ministério Público de Goiás, tentava convencer o lateral do Bragantino, Kevin Lomônaco, a participar do suposto esquema, cometendo um pênalti em um jogo do Campeonato Paulista. Em troca, ganharia R$200 mil. Nessa tentativa de convencê-lo, ele disse que um jogador do Flamengo também participaria das operações daquele fim de semana no Campeonato Carioca. Na denúncia do Ministério Público de Goiás, não há nenhuma menção sobre envolvimentos de jogadores do clube em qualquer partida que seja. Em nota, a equipe jurídica do Flamengo pontuou que confia plenamente em seus atletas e acompanha a apuração por meio dos órgãos competentes. O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dalzotto, afirma que o pior já passou ao falar sobre o caso do jogador Wallace. Em entrevista exclusiva à Band News FM, o treinador disse esperar agora que a tranquilidade volte ao vôlei nacional. Eu acho que o pior já passou, né? Graças a Deus tudo voltou à normalidade. Tudo que a gente quer agora é realmente essa paz, essa tranquilidade para poder fazer, enfim, todo o trabalho necessário, não só no alto rendimento, mas também no trabalho de formação. E isso que você falou é muito importante, né? Trabalhar também a conscientização de todos os atletas, né? E a importância que cada um tem dentro da sociedade. O Wallace foi punido depois de publicar uma enquete incitando a violência contra o presidente Lula. Errou, cometeu esse crime, está pagando. Um acordo entre a CBV e o Comitê Olímpico do Brasil reduziu essa pena, no entanto, reduziu de 5 anos para 90 dias a pena imposta ao atleta.